Fototerapia quando nos promove a vitamina D, não é? E o que é fototerapia? Se vocês entrarem nos vossos back-office, está lá, é muito simples. Eles dizem mesmo, utilização da luz para a cura. Neste caso, é a utilização da nossa luz, do nosso infravermelho, que vai refletir onde? No nosso PETs, no nosso X39, nos nanocristais que estão lá dentro. É só isto. Reflexão, o refletir do nosso infravermelho, que ele existe, não é? Há bocadinho a Liliana falava de alguma coisa que às vezes não acreditamos em coisas que não vemos. E é um facto. Nós estamos habituados a acreditar numa medicina que vemos o comprimido, vemos a injeção e acreditamos só por isso. Eu tomo o comprimido e por isso é que funciona. E às vezes não acreditamos no infravermelho que nós emitimos e pensamos assim, será que funciona mesmo? Porque fomos educados assim durante estes anos todos. Eu este fim de semana estive em formação e eu já pratico isso e já acredito, mas podem crer que foram feitos estudos, o Dr. Laio Ribeiro mostrou-nos isso, de tumores a regredirem com a vibração das taças tibetanas. E podem achar isto estranho, há pessoas a dizerem, há estudos científicos. Não é uma brincadeira. Portanto, aquela vibração, aquele som, faz reduzir o tumor. Portanto, vamos lá começar a acreditar em nós e perceber que temos um infravermelho e que temos um adesivo que pode mudar as nossas vidas e as vidas daqueles a quem nós aconselhamos o uso desta tecnologia. Ora bem, novo par de X39, igual aos outros PETs da LifeWave. Eu falo isto aqui porque a fototerapia é uma tecnologia utilizada em todos os adesivos da LifeWave. Todos. É a base de tudo aquilo que a LifeWave utiliza. Mas, é claro, cada um eleva uma substância ou uma coisa. O X39 vai levar o peptídeo. Mas eu digo-vos aqui o seguinte, é que eles determinam as similaridades. E sabem porquê? Existem sim, se forem procurar outras empresas que utilizam fototerapia. Empresas que usam fototerapia com lasers. Fototerapia já é utilizada em muitas áreas. Mas, há uma coisa que vocês podem ter a certeza. Nenhuma se assemelha a esta. Porque nenhuma técnica de fototerapia ou de fotobiomodulação eleva o peptídeo de HKSU. Só a LifeWave. Portanto, é aquilo que determina qualquer similaridade. A partir daqui é tudo diferente nesta empresa. Como vos disse, a fototerapia, não é? E o PETS X39 vai levar-nos especificamente este peptídeo. É um tripeptídeo composto por 3 aminoácidos maravilhosos. Não vou dar aqui aulas de biologia, porque senão acho que alguém me puxa as orelhas. Isto tem que ser simples. Embora é claro que eu tenho algum interesse nestas áreas, não é? Mas muito suscitamente, Dr. Picard, vejam só, em 2015, estamos a falar de estudos científicos, provas. Sim, não é algo que vamos por aqui ao caso. Ele já em 2015 provou que a elevação do peptídeo aumenta os níveis antioxidantes, o aumento da glutationa, o maior antioxidante que temos no corpo, a mãe dos antioxidantes, glutationa. Outros cientistas, em 2015 e 2017, também nos provaram que o GHKCU melhora o controle da dor, não é? E reduz a ansiedade. Por vários fatores, mas isto algo que vocês podem procurar no Google académico. Sim. Novamente, o Dr. Picard, um bocadinho, 2 anos ou 3 à frente, em 2018, diz-nos que o GHKCU, aqui sim, muito importante também, vai fazer o quê? Vai ativar os genes antidor. Há quem diga 10, 12, mas pelo menos 7 deles são ativados. E agora temos que falar assim das células terminais, porque é aquilo que o nosso PETs no final nos reativa por algum tempo. Uma única célula terminal. Porquê? Porque é isso que nós somos. Nós vimos de uma única célula terminal. Tem um nome específico, algumas pessoas sabem, mas também não importa. Não é por aí, tem um nome muito feio, mas é assim, tudo acontece assim. Aqui temos uma célula que já se dividiu. A primeira era essa. Quando tudo se deu, a magia da fecundação, essa célula duplica-se em 2 e é tudo assim, muito simples. 2 fazem 4, 4 fazem 8, 8, sempre assim. Até que o corpo começa a crescer dessa célula, divide-se, multiplica-se, formando as partes diferentes do nosso corpo.
a pele, os ossos, o coração, o cérebro, etc. 200 e tal tecidos e órgãos do nosso corpo. Portanto, nós somos a construção de uma célula estaminal. Maravilhosamente, ela, seguindo um mapa da vida, eu dou um exemplo que muitas vezes eu vou-vos dizer, falo na receita, depois vamos num livro de receitas, se calhar vou brincar com isso hoje também aqui, mas ela segue um mapa, esta célula, e ela sabe mesmo que precisa de ser feito, e por isso é que ela faz tão bem feito. A Mãe Natureza é perfeita, e no meu entender, eu acredito que Deus Nosso Senhor, Deus é sublime, porque é uma magia mesmo. Ao pouco, todas as células juntas constroem o corpo com uma atividade que vai crescer, com uma cidade, vejam só, que vai crescendo e ficando complexa. Sim, um bocadinho mais complexa. Vamos construindo os nossos sistemas e os seres vivos. Este jornal diz-nos que o primeiro indicador de bem-estar está diretamente relacionado com as células estaminais. A quantidade delas que nós temos na corrente sanguínea. Células estaminais é óbvio que são aquelas que têm o potencial de se converter em qualquer tipo de célula. Porquê? Há bocadinho no slide anterior, quando eu vos disse que elas nos constroem, não é? Elas depois têm a capacidade de se converter em qualquer tipo de célula. E também vos vou explicar de uma forma muito simples, mais ao feito, como é que acontece essa magia que nós ouvimos a Liliana há bocado a dizer porque é que o senhor com Parkinson ou com Alzheimer começa a andar e porque é que vocês têm tantos testemunhos. Eu sou apaixonada do porquê. Porque é que a célula estaminal mexe com o nosso género. Porque é que isso acontece. É simples? Sim, mas é maravilhoso. Extraordinária habilidade de sarar e reparar qualquer órgão. Enquanto que a nossa necessidade da célula estaminal aumente drasticamente, que é que é o problema. Nós ficamos com uma necessidade cada vez maior delas conforme vamos envelhecendo. Só que o problema é que elas, não é? Na realidade são cada vez menos na corrente sanguínea. Com o passar dos anos, elas são cada vez menos. Ups. Há aqui qualquer coisa vazia, que não sei o que é, Bruno, que isto foi completo. Bruninho. Pronto. Ora bem, o meu estava completo, mas muito simples. Aquilo que eu estava a dizer, e muito bem, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa quantidade de células, bem. E como vemos aqui, a quantidade que um adolescente tem, a quantidade que temos aos 30 anos, eu não tenho o mesmo jeito para isto, não é? Isto não funciona na minha mão, digamos assim, temos que assumir os nossos erros, não é? Com o passar dos anos, nós vamos tendo cada vez menos destas maravilhosas células, cada vez menos, felizmente, ativas, porque elas estão lá. Até nisso, a Mãe Natureza foi maravilhosa e Deus foi perfeito. Eu acho que Ele estava à espera deles, os X39. Elas estavam lá paradinhas, até que chegámos a 2020 e veio o X39 e já temos uma coisa para acordar. Estas células terminais que aos 60 anos temos tão poucas, não é? E aos 80 realmente já só temos quase 5%, 95% já ficou inativo. Ora então, o novo patch X39. Eu vou falar-vos hoje dos efeitos de uma forma assim em slide, está bem? Para tornar um bocadinho a apresentação diferente das outras e para aqueles que já me ouviram várias vezes, para não me tornar tão chata, para não dizer a Teresa Pires chata, não é? Porque estamos sempre a dizer as mesmas coisas. Eu não me ouço, sou-vos dizer um segredo, eu nunca ouvi uma live minha, nunca. Sabem porquê? Digo-vos com muita humildade, com medo de me decepcionar. Eu acho que nós, quando assumimos os nossos erros, nunca ouvi. Portanto, imagina as coisas. Eu acho que se ouvisse, nunca mais falava com vocês. Mas pronto. Efeitos imediatos. Os efeitos imediatos que temos, como sabemos muito bem, é as pessoas que usam o X39 e experimentam o efeito imediato através da elevação dos peptídeos, dos antioxidantes e a diminuição da inflamação. É um facto. Isto é uma das coisas que temos logo de imediato. Também temos que muita energia, outra coisa que ouvimos sempre. É muito comum nos efeitos imediatos ouvirmos o aumento da energia, não é? Porquê? O aumento da produção da energia solar tem a ver com a forma como o GH se comporta no nosso corpo. Porque se ele diminui o nosso fibrinogénio, ou seja, ele deixa a nossa linfa sanguínea mais limpa, as nossas células sanguíneas, quando não têm a sujidade, aquela linfa toda está limpinha. E o que é que acontece? O oxigênio é levado, não é? Com os nossos povos, com as nossas células.
Então nós passamos a ter uma estrada, digamos assim, limpa com a diminuição do fibrinogênio e tudo circula muito rapidamente. Então o aporte de oxigênio, o da energia solar aumenta. E onde, Augusto? Na mitocôndria. Esta é para ti. Ela gosta que a fala. Afinal, qual é a mitocôndria? É possível que notes que nos primeiros dias sintas menos cansado e fatigado. Eu só senti ao 14º dia. Aliás, eu estou aqui fruto de um efeito imediato na minha mãe. A minha mãe, ao quarto dia, quarto para quinto, disse-me: o que é que tu me deste? Minha mãe era muito doente de grave fibromialgia e digo-vos mesmo, até hoje, mudei a vida da minha mãe ao X39 mudou. Portanto, aquele resultado imediato. Eu não, levei 15 dias para que o meu marido dissesse: eu já não era tão mal feitio. Está bem? Novo patch, X39, também um efeito imediato. O uso diário do X39 melhora a qualidade de sono. Como nos diz a doutora Teresa Pires, que para mim é uma amiga, a Teresinha Malfeitio também, espero que ela não tenha ouvido aquilo que eu disse, ele vai equilibrar-nos o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Vai mantê-los a funcionar de forma correta. Quando temos que ir para a vida de manhã, temos o nosso simpático ativo, e quando temos que ir dormir, temos o nosso parasimpático a funcionar corretamente. Isto está-se de uma forma natural e nós passamos a dormir melhor. Alívio dramático da dor. Os benefícios analgésicos de X39 têm que ser experimentados para se acreditar. É óbvio que eu estou aqui a fazer uma apresentação um bocadinho mais técnica, mas vou-vos dizer, eu nunca aconselhei o X39 a ninguém desta forma. Todas as pessoas que eu tenho na equipa e me perguntam, eu só digo, use. Mas como é que funciona? Se calhar sabe. Olha, vamos fazer uma coisa, usa e depois diga. Acreditem, eu, embora faça estas apresentações, é assim que eu funciono com as pessoas. Nunca explico, porque concordo com os líderes, que eu não percebi nada disto, aprendi com eles, não é? Eu vim realmente pelo produto, mas o que eu digo, e eu já ouvi eles dizer, é engraçado que é isso que eu faço. Eu nunca falo de mitocôndrias, nem de oxigênio, nada, só digo, usem. E aqui é igual, ou seja, os benefícios analgésicos têm que ser experimentados para se acreditar e para se sentir. A maioria das pessoas nota uma redução da dor depois de poucos minutos da aplicação. Nós temos aqui, vocês sabem, imensos casos dos dedos, mas o tipo de dores são diferentes. Por isso é que às vezes a mudança, a diminuição da dor não é imediata em todos. Redução das rugas. Aqui já vamos entrar um bocadinho num campo mais alongado. Os primeiros efeitos que eu vos disse são mais imediatos, é normal, pela forma como, digamos, nos campos que ele vai atuar. Mas eu no último slide vou-vos explicar muito resumidamente como é que ele vai funcionar. Na redução das rugas, a ativação das células terminais, o que é que ele faz? Aumenta a produção de colagênio e a elastina, duas proteínas extremamente importantes, não só para estarmos de pé, não é porque nos constroem, mas também para nos permitir ter pele e órgãos internos mais saudáveis e mais jovens. Sem eles seria impossível. É claro que para termos estes resultados já necessitamos de uma utilização de 4 a 12 semanas, um bocadinho mais, não é? Crescimento do cabelo, a mesma coisa. Já tivemos aqui testemunhos, temos o Vítor, não é? O meu patrocinador, que graças a ele eu estou aqui, portanto mudaste a minha vida, não é, Vítor? Mas tu também conseguiste que eu tivesse mais cabelo, diz a tua mulher, não é? Como minha cabeleireira. Mas temos o exemplo do Vítor, temos o exemplo do Viriato, não é? Claro que também são processos que não são imediatos, não é? Porquê? Como eu vos disse há bocadinho, elas vão construindo, as células terminais, vários tecidos, mais de 200 e tal tipos de tecidos e órgãos. E o tecido do couro cabeludo, não é? Também temos as células do couro cabeludo, também vão sendo reativados. Por isso é que nós vamos melhorando o nosso cabelo também. Mas, como é óbvio, elas dão prioridade àquilo que é mais importante. E, se nós precisarmos de outro sítio, não vamos ter tanto efeito, se calhar, no nosso cabelo, não é? Eliminação das cicatrizes e estrias, a mesma coisa. O efeito de remodelação que o X39 faz tem mesmo a ver com a alteração da estrutura da pele, tem a ver com os fatores de crescimento. Tudo isto é mesmo produzido através da reativação de genes, que vos falamos no último painel e que eu vos vou explicar, no fundo, num slide só, resumidamente tudo aquilo que eu vos mostrei aqui. Que giro! Como é que eu fiz isto? Não sabia. Interativo.
Cicatrização das feridas, exatamente a mesma coisa que fala então nos fatores de crescimento, não é? Que levam ao aumento dramático da cicatrização de feridas. Com ele isso acontece, aliás, os fatores de crescimento já são utilizados no tratamento da estética, no tratamento da dor, não é? Em loco. No desporto também é importante falarmos muito no X39 no desporto. É óbvio que o Energy é importante, os outros, mas o X39, pelo aporte de oxigênio, pelo equilíbrio do sistema nervoso central. Porquê? Quando nós temos um sistema nervoso simpático de manhã positivo, quando nos levantamos de manhã com aquela vontade de ir para a vida, que se não nos levantamos, temos de trabalhar o sistema nervoso central. Eu vou-vos dizer isso porque numa corrida nós até podemos estar muito bem fisicamente, com músculos fantásticos, com um aporte. Agora, o que é que comanda mais também? E o mais importante para quando falta aquele danoninho não desistir? Mind. E aí sim, o X39 é importante, percebem? Não é só o Energy. Por isso é que eu o coloquei aqui. Nós precisamos dele também no desporto. Precisamos dele para fazer uma corrida, precisamos dele para nos mantermos ativos, para enfrentarmos os problemas do dia a dia, porque esse equilíbrio do sistema nervoso central e do parasimpático a funcionar de manhã, e do simpático a funcionar de manhã, desculpa, e o parasimpático à noite, quando dormimos, reequilibramos, o X39 é importante aí. Renovação juvenil. Aqui termino nesta parte dos exemplos com a ADN, porquê? Eu vou brincar aqui com vocês para perceberem o que é o page de X39, quase só aqui. Como é que tudo aquilo que nós ouvimos falar, dos milagres, passa a expressão, acontece através dos nossos genes e do nosso ADN. É claro que reescreve a uma analogia, não é bem assim. Eu vou explicar o seguinte. Imaginemos nós que o nosso ADN é um livro de receitas. Eu sempre estudei muito assim na minha área, por isso é que eu gosto de brincar com estas coisas. E acho que temos de tornar isto simples e não precisamos ter nenhum especialista. E vocês podem passar a dizer assim, ou há bocadinho eu falei-vos do mapa, quando estava ali no outro slide. Aqui eu vou falar com um livro de receitas. O nosso ADN é um livro de receitas. Os compostos que estão lá dentro para cozinharmos aquilo que queremos são os nossos genes. Estão lá dentro. As células terminais, quando querem construir, fazer um bolo, imaginem, a célula terminal quer construir um bolo com as células do nosso fígado. Escolhe o gene específico para isso. Não vai escolher o gene que vai fazer com que ele vá construir um outro órgão. Percebem? Agora, os exemplos que vos damos da rapidez destes genes funcionarem e vocês poderem, também tem a ver com a cozinha. Porquê? Quando eu faço um determinado bolo ou uma determinada receita, o tempo não é igual, pois não, minhas senhoras. Umas vezes são 10 minutos de cozedura, outras vezes são 15. Portanto, as células terminais, quando vão dentro do livro de receitas, que é o ADN, buscar os seus genes, não é? Que são os ingredientes, escolhe os ingredientes específicos e demora o tempo necessário para construir. Basicamente é isto que a célula terminal faz. Fazendo a reparação daquilo que precisa. Olha para lá, para o livro de receitas, olha para o mapa, como eu há bocadinho vos disse, e pergunta, uau, qual é o gene que eu preciso para reparar ali? O que é que eu tenho que reativar? O que é que eu tenho que fazer? Então é isso que acontece aqui. A elevação do GHK-PCU permite o quê? Que esses genes sejam reativados. Porque se nós olharmos para o nosso livro de receitas e tivermos lá os ingredientes, estão lá escritos, mas nós não os temos, como é que nós vamos fazer o bolo se de repente ele precisa de açúcar e não tem açúcar? Não é? Então vejam a maravilha do X39. Ele vai ativar esses genes, que são os ingredientes que nós precisamos de juntar àquilo que queremos fazer. Que fomos perdendo com a vida, mas que de repente eu quero fazer um bolo maravilhoso e tenho lá todos os genes que eu preciso dentro. É claro que 6 semanas de utilização permitem que outros genes estejam dentro destas receitas. Mais coisas vão acontecer, mais coisas vão ser ativadas, eu vou ter equilíbrio cerebral. Vou ter diminuição da ansiedade e do stress, porque eu vou passar a dormir melhor. Não é de um dia para o outro que isto acontece. 3 meses de utilização, a produção de colagênio, porque as coisas demoram tempo. O eritrócito demora... Eu não posso ter nomes, senão alguém que ralha comigo. Demora 3 meses a parir. Isto já posso dizer, não é? Não dá para produzir a hemoglobina de um dia para o outro.
Então, temos que utilizar, como o Dr. David Schmidt, a ciência. Se não usarmos 3 meses, não conseguimos ter o resultado efetivo, não é? Pronto. Há aqui uma coisa importante que eu vos quero falar dos 6 meses. Porquê? Quando vos falei há bocadinho dos fatores de crescimento e dos genes, tudo isto que vos estou a dizer, alguns demoram mais tempo. O bolo que demora mais tempo a cozer, ou a construir, ou a refeição, é esta. Que é preciso reativar capilares. É preciso haver maior irrigação sanguínea. Mas acontece. Acontece. E realmente, ao fim de 6 meses de utilização, com este aumento desta microcirculação e a renovação de tecidos, microcirculação, veias, muitas coisas que me estão a vir à cabeça, mas não vou dizer, não os tenho. Isto acontece. Esta idade vascular diminui. E vejam, este estudo foi mensurado. Foram analisadas sempre, desde o início ao final, estudos sanguíneos de urina. Não é feito de qualquer maneira. Bem, então, um estudo foram 14 das 15, tiveram uma redução de 8 anos. Ou seja, para mim, é um facto. Não é envelhecimento, é reversão da idade. Porque a partir do momento que eu quero fazer uma receita e tenho lá dentro todos os genes que eu quero, o meu corpo, quando quer construir algum tecido, vai buscar e está ativo, não é? Eu posso construir e renovar o tecido que eu quiser. Agora, com menos genes ativos e menos células terminais, isso não vai acontecer. Como é que eu vou utilizar o X39? Durante 12 horas, vamos colocar de manhã, eu tenho o meu aqui, não é? E eu gosto muito de usar aqui, mas não importa, podem usar nos pontos que estão referenciados. Na realidade, todos os pontos de acupuntura existem. Há quem diz até na minha área que não existe nenhum ponto que não seja um ponto de acupuntura. Quem fez formação mesmo dos 5 anos de medicina chinesa que sempre nos disseram isso. Nós escolhemos centenas de pontos, mas eles ativam em todos os sítios. E vou-vos dizer uma particularidade dos pontos de acupuntura que não sei se ouviram. Porquê é que os adesivos ativam pontos de acupuntura? A agulha da acupuntura, outro estudo que podem ir ver, sabem o que é que leva quando entra na nossa pele? GHK-CU. É isso que leva a agulha. Portanto, imaginem, este estudo foi feito. O Dr. David Schmidt não fez as coisas por acaso. Ele sempre soube do poder do GHK-CU. Não fosse ele um cientista. Demasiadamente não. Fantasticamente desperto. Por isso é que ele vai trazer muito mais por aí. Ou seja, se uma agulha eleva o GHK-CU, só tem um handicap. Há um bocadinho de dor, às vezes há uma nódoa negra, as pessoas não gostam, têm fobia. Aqui não. Nós vamos elevar o GHK-CU fazendo uma acupuntura com a utilização do PETS. Beber água, para mim, muito importante. Este outro fim de semana, o Dr. Alaio Ribeiro, penso que toda a gente conhece, se não conhecem, podem ver, para mim é um mestre. Ele dizia que muitas das receitas que faço, e isso eu senti porque faço muitas vezes, a última coisa que põe na folha é o homeopático, ou fitoterápico, ou alopático. Sempre é útil. Primeiro é a alimentação e a água. E eu concordo com ele. Sabem que a substância ativa em tudo que é vivo é água. Nós podemos estar algum tempo sem comer e muitas pessoas, até porque quanto menos comermos, mais vamos viver saudáveis, mas sem beber não podemos. Portanto, vejam a importância da água. Vamos então beber 2,5 litros, 3 litros por dia, para que as células possam fazer a sua função. Porque, como vos disse, toda a substância viva, todo o ser vivo, tudo que for vida tem água. E se não tiver água, vai desidratar. E se vai desidratar, não vai fazer a sua função. E também não vai fazer a sua função o X39, nem o GHK-CU vai conseguir fazer a sua função corretamente. Portanto, usar durante 12 horas. Está bem? Vamos então aqui 6 meses de utilização, vai reverter a nossa idade durante 25 anos, portanto imaginem, eu já devo ter por aí daqui a nada 10 aninhos. E vocês? Não é? Maravilhoso. Portanto, agora eu quero terminar. Para mim, tive no tempo, sim, não estou a contar, porque senão tinha-me oferecido porrada. Ótimo. Quero agradecer primeiro ao Dr. David Schmidt, porque para mim, eu falo por mim, ele mudou a minha vida. Ao mudar a vida da minha mãe, mudou a minha.
E mudou a minha, mudou dos meus filhos, do meu marido e da minha família em casa, e penso que de muita gente que está aqui. Portanto, vou ser eternamente grata a ele e a quem me convidou. Quero agradecer à organização deste evento pelo convite, à comunidade de Branco Cartas, de todos vocês, a vossa equipa, a minha, a todos os presentes, e sinceramente quero mesmo dizer-vos que sejam luz na vossa saúde, sejam mesmo luz na vossa saúde. Tenham responsabilidade na vossa saúde, para que em breve, com a vossa experiência e resultado pessoal porque vão ter, possam dar uma nova luz aos outros. Sejam felizes. Obrigado.